Eu quero compartilhar com vocês sobre o tema Vencendo o Desencorajamento. Como é que nós podemos vencer o desencorajamento? Tendo a vida de Jeremias e o ministério de Jeremias como exemplo para a nossa vida. Os 6 primeiros versículos de Jeremias 20 nos diz: Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: O Senhor já não te chama Passur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: Eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus inimigos, todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e feri-los-á à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros do rei de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus inimigos aos quais profetizaste falsamente. Como vencer o desencorajamento? Desencorajamento é uma realidade de todos nós, da nossa vida. Nós somos desencorajados por vários fatores. Nos desencorajamos quando nós fazemos tudo certinho, e não alcançamos o resultado almejado. Nós somos desencorajados quando nós somos honestos, sinceros e não alcançamos a realização das coisas que nós almejamos. Somos desencorajados quando nós ensinamos, educamos, treinamos os nossos filhos a serem homens de bem, mulheres de bem, e, na verdade, eles crescem, se rebelam, se distanciam do Senhor. Nós somos desencorajados por vários fatores. Somos desencorajados porque as experiências da vida nem sempre são de acordo com o que nós determinamos, mas nós estamos debaixo do agir, do mover e da direção daquele que é maior e superior sobre todas as coisas, Deus. Jeremias foi alguém que se sentiu assim, desencorajado. E é interessante que Jeremias se sentiu desencorajado fazendo o que devia fazer. Ele cumpria com o chamado de Deus, com o dever de Deus. Era um profeta de Deus, falava da parte de Deus e falava a palavra do Senhor. Jeremias tinha um dever a cumprir, profetizava em nome de Deus. Jeremias era a boca de Deus para o seu povo. É interessante que ele dizia o que Deus dizia a ele para dizer. Jeremias não dizia as coisas apenas porque tinha alguma coisa para dizer. Ele dizia porque tinha que dizer alguma coisa ao povo. As coisas que Deus o disse para dizer. Você observa que logo no início do texto que nós acabamos de ler, finalzinho do versículo de número 1, diz assim que Passur ouviu Jeremias profetizar estas coisas. Que coisas são estas? Se você voltar os seus olhos para o capítulo 19, o capítulo anterior ao capítulo que nós lemos, e os versículos de 1 a 6 relatam as palavras que Deus disse para Jeremias dizer. E diz assim: Assim diz o Senhor,
Vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize, olha só, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixarão e profanarão este lugar, queimando nele incenso e outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Que mensagem dura, difícil. Deus traria juízo sobre o povo, porque o povo se desviou do Senhor, profanou o altar do Senhor, levantando outros altares, adorando outros deuses, sacrificando os seus próprios filhos a Baal. Deus não permitia estas coisas, era contra a lei de Deus. E Deus chama Jeremias e disse, Jeremias, profetiza contra este povo. E a profecia de Jeremias era uma mensagem que o povo não queria ouvir, era uma mensagem dura, era uma mensagem difícil, era uma mensagem para a qual eles relutaram, inclusive os sacerdotes, os assistentes dos sacerdotes, como fez Passur, que era o oficial do templo, que era um segurança do templo. Ele se rebelou contra Jeremias, se irou contra Jeremias, por estar proferindo a palavra do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, como igreja de Cristo Jesus, nós líderes, pastores, obreiros, missionários, mensageiros, servos do Senhor, temos que proclamar a palavra do Senhor. Não é dizer qualquer coisa porque temos que dizer alguma coisa, mas é dizer o que Deus disse para dizer. Deus trouxe uma palavra para ser dita a este mundo, e esta palavra chama-se Evangelho de Cristo Jesus. É a palavra de Deus. Haverá opositores, haverá perseguições, haverá pessoas contrárias ao que nós temos realizado e feito, como sempre houve, mas nós não podemos deixar de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Mas às vezes nos encontramos desencorajados, como Jeremias se encontrou. Ele tinha alguma coisa a dizer, ele disse, mas recebeu oposição. A Bíblia diz no texto que nós lemos que Passur pegou Jeremias, o amarrou, o prendeu, o lançou no cárcere, certamente bateu nele, e ele sofreu porque estava cumprindo com o seu dever. Às vezes não nos sentimos assim, que estamos fazendo a coisa certa, estamos na direção certa, obedecendo a direção de Deus, a voz do Senhor, cumprindo com o nosso dever, mas nós enfrentamos opositores e pessoas que não entendem o chamado para o qual Deus nos chamou. Jeremias, portanto, sentenciou a Passur, os versos de número 2 até o verso 6, mostra a sentença de Deus a Passur proferida por Jeremias. Eles cairiam debaixo da espada, seriam subjugados pelos babilônios, eles, os seus amigos, e as suas casas e cidades seriam saqueadas. E é interessante que a história de Jeremias nos mostra que mesmo os servos do Senhor podem se encontrar desencorajados. Jeremias superou os seus sentimentos e cumpriu a vontade do Senhor. Estar desencorajado, muitas vezes, é um estado emocional, mas nós não podemos deixar de cumprir aquilo para o qual Deus nos chamou para cumprir.
Nós temos que superar o nosso desencorajamento. Temos que vencer o desencorajamento com atitudes, com atitudes que revelam a convicção de que nós somos chamados e por quem nós somos chamados. Eu quero destacar algumas atitudes de Jeremias, que servem de encorajamento para mim e para você, que o ajudou a se levantar do desencorajamento e a superar o desencorajamento, ao ressurgir do desencorajamento. Lições que podem ser aplicadas por mim e por você em dias em que nós estamos vivendo tempos de desencorajamento. Mas não podemos desistir. Quais foram as atitudes de Jeremias? Quais foram os passos que ele tomou para enfrentar o seu desencorajamento? A primeira coisa que Jeremias fez foi ser honesto diante de Deus. Ele agiu com honestidade. Observe você, o verso 7 e 8 do capítulo 20 do profeta Jeremias, nos diz assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo tenho que gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Jeremias abriu o coração diante do Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: não está fácil, Senhor, enfrentar toda esta situação, enfrentar a oposição, ser maltratado como este guarda do templo me maltratou, ser mal interpretado como estão me interpretando quando profiro estas palavras. Eu estou cumprindo, Senhor, com o chamado que o Senhor me fez, mas está doendo, está difícil ser zombado, ludibriado, ser mal interpretado pelas pessoas. Eu, Senhor, derramo meu coração perante Ti. Jeremias se sentiu como se Deus tivesse colocado no ministério apenas para o envergonhar. É verdade que isso não é um fato. Deus não chama ninguém para envergonhá-lo, mas este era o sentimento de Jeremias. E Jeremias se apresentou diante de Deus honestamente. As nossas atitudes para vencerem o desencorajamento precisam ser atitudes direcionadas a Deus. E a primeira forma é sendo sincero, sendo honesto diante do Senhor. Jeremias se sentiu abandonado, mas ele ouviu estas vozes que eram proferidas pelo seu próprio coração e não deu ouvidos a estas vozes. Ainda que tenha se sentido ridicularizado, ofendido, ele preferiu ouvir a voz de Deus. Ele sabia que Deus o tinha chamado. O problema, meus queridos, não é ficar desencorajado, irado, ficar com as emoções abaladas, mas é o que nós faremos com estes sentimentos. E nós não podemos deixar de cumprir com o dever e com o chamado de Deus na nossa vida. A sua voz não o desviou do propósito de Deus para o seu coração. Ele ouviu a voz do Senhor que o redirecionou. Jeremias lamentou, chorou, foi honesto diante de Deus e fez o que era reto diante do Senhor. É interessante que ele foi honesto, ele lamentou, chorou, mas privadamente, diante do Senhor, procurou o Senhor. Possivelmente podemos ilustrar com aquela passagem que diz: se você tem alguma coisa a dizer, entre ao Senhor, entre no seu quarto, feche a sua porta atrás de você, ore ao Senhor que está em secreto, e em secreto o Senhor te responderá. Ele abriu o seu coração diante de Deus. Mas olha que interessante, publicamente ele cumpriu com o seu dever, não deixou de falar, falou a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, ainda que fosse uma dura mensagem, mas era a mensagem verdadeira, era um chamado ao arrependimento, era uma mensagem de juízo, mas uma mensagem de oportunidade. E Jeremias a cumpriu. E eu quero dizer a você, meu querido irmão, Deus quer que nós conversemos com Ele.
ainda que nos encontremos bravos, abalados emocionalmente, frustrados, desanimados, desencorajados, não adianta querermos nos apresentar diante de Deus com uma máscara, como se pudéssemos enganar ou dizer que não somos aquilo que estamos transparecendo. Deus nos conhece, não adianta camuflarmos a nossa identidade, nós somos o que somos e temos que nos apresentar a Deus desta forma. Nós não podemos segurar as nossas emoções, nós não podemos, meus irmãos, deixar de ser honestos diante de Deus. Nós derramamos o nosso coração e o Senhor nos ouve e nos ajusta, nos conserta. Nós devemos nos apresentar diante de Deus como nós somos. Deus nos conhece, Deus sabe quem você é. Deus deseja que nós nos expressemos diante dEle com honestidade. Dizemos a Ele o que está passando no nosso coração. Nós devemos ir a Ele não fingindo, mas sendo verdadeiros, porque a honestidade nos liberta, abre portas para a nossa transformação, expõe o nosso desencorajamento e nos possibilita vencê-los, porque nós estamos abrindo o coração para aquele que pode todas as coisas e nos entende. Você quer vencer o seu desencorajamento? Não tente se mostrar como alguém que você não é. Seja quem você é. E seja diante de Deus. E peça a Deus que te perdoe, que te ajuste, que lhe ajude a reencontrar o caminho do cumprimento da missão que Deus lhe confiou. Esta é a primeira atitude, sendo honesto diante de Deus. Assim nós vamos vencer o desencorajamento. Mas a segunda atitude de Jeremias é uma atitude que podemos aprender com ela. Ele obedeceu ao Senhor. Uma atitude de obediência. O verso de número 9 nos diz assim: quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrados nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Não é essa a realidade de muitos de nós, que se envolve com o ministério, com a igreja de Cristo Jesus, se envolve com o reino de Deus, com a proclamação do Evangelho, decide seguir os caminhos da verdade, ser um discípulo de Cristo Jesus, mas por causa das oposições, das perseguições, das dificuldades, dos enfrentamentos, dos desafios, nós pensamos, vou deixar isso de lado, eu vou desanimar, eu vou desistir, eu vou voltar atrás, eu não vou continuar nesta mesma direção. Mas vem a palavra do Senhor e arde no nosso coração, como ardeu no coração de Jeremias, e ele não pôde fazer outra coisa a não ser obedecer. Obedecer ao seu chamado, obedecer à voz de Deus, obedecer à direção de Deus, cumprir com a missão que o Senhor lhe confiou. Esta é uma atitude que nós devemos ter na nossa vida, uma atitude de persistência, de uma obediência persistente. A pressão do guarda do templo não desviou Jeremias da sua missão, ele se manteve firme, ainda que fosse difícil. Ele poderia abandonar a Deus, deixar de dizer o que Deus lhe mandou dizer, mas isso lhe traria graves consequências. Ele não podia fazer isso. Ele não estaria em paz fazendo qualquer outra coisa. A palavra de Deus foi como fogo em seus ossos. Ele não podia deixar de falar. Sabe, queridos, muitas pessoas me procuram e dizem: pastor, como eu saberei que Deus está me chamando para o ministério? Uma das indicações é quando você perceber que não há outra coisa que você deverá fazer, que você deve fazer, que lhe traga contentamento, realização, prazer, a não ser o cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Há uma confirmação do chamado de Deus no seu coração. Há uma confirmação da igreja dizendo: é isso para o qual Deus lhe chamou. Continue, siga em frente. E se Deus lhe chamou, meu querido, não desista. Não deixe de fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Muitas vezes dá vontade de dizer para as pessoas:
faça qualquer outra coisa. Quando alguém pergunta se deveria ser um missionário, um pastor, um evangelista, um líder, um obreiro, mas se ele não consegue fazer outra coisa a não ser obedecer ao chamado, esta é a convicção de que Deus lhe colocou no lugar certo para desenvolver o ministério certo. O que é que Deus tem chamado você para fazer? Tem muitas coisas que podem ser feitas no reino de Deus e nós podemos ser fiéis no cumprimento e obedientes no cumprimento daquilo que Deus nos chamou para fazer. Quando, meus irmãos, formos chamados, obedeça, ainda que a tarefa seja difícil. Há um autor, um pastor e autor evangélico, ele disse uma frase que nos chama muito a atenção. Ele disse: o trabalho ministerial é exigente e difícil para um homem entrar nele sem o senso do chamado divino. Normalmente homens entram e saem no ministério porque lhes falta o senso da urgência divina. Nada menos do que um chamado definitivo de Deus pode dar a um homem sucesso em seu ministério. Jeremias foi um homem bem-sucedido no seu ministério. Sabe por quê, queridos? Porque ele obedeceu ao chamado de Deus. A obediência nos leva a chegar até o final da nossa jornada e os resultados estão por conta de Deus. Cabe a mim e a você obedecer. Quer se levantar do desencorajamento, seja para qualquer tarefa na qual você está envolvido, para a qual você se prontificou e na qual você está envolvido, seja honesto, abra o coração diante de Deus, mas em segundo lugar, obedeça ao chamado de Deus para a sua vida. E em terceiro lugar, você esteja atento às verdades de Deus reveladas nas Escrituras. É interessante que o verso de número 11 do capítulo 20 de Jeremias nos diz assim, olha as palavras do Jeremias, depois que ele sentiu desencorajados, pensou em desistir, a palavra de Deus queimou nos seus ossos, era como que estivesse queimando nos seus ossos, ele disse no verso 11, mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. E é isso, a isso que devemos prestar atenção. Ser honestos, nós temos que ser obedientes e estar atentos. E a atenção que nós precisamos dar aqui, de acordo com esse texto, é na presença de Deus conosco, meus queridos. O Senhor está conosco. Jeremias não estava sozinho. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele disse, o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Ele não estava do lado dos perdedores. Que Deus é vencedor, nós estamos com Cristo. Cristo venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu as nossas lutas, venceu as nossas dores, venceu as nossas enfermidades, e Ele está conosco, e com Ele nós podemos lutar as nossas lutas. Você não está sozinho, meu amado. Deus está com você. Preste atenção nesta verdade, não desvie seu foco, não deixe de observar o fato de que Deus é Deus presente conosco. Jeremias certamente iria prevalecer diante dos seus inimigos pelo fato de Deus ser com ele. Deus ia agir efetivamente, no seu tempo, da sua forma, sobre quem ele bem intencionasse. Normalmente, quando nós nos sentimos desencorajados, as nossas frustrações, nós preferimos olhar para as nossas frustrações do que olhar para o Senhor, e eu quero dizer a você nessa noite, olhe para o Senhor, volte o seu foco para o Senhor, ao invés de olhar para dentro de você, olha para cima, olha para onde pode vir o seu socorro, porque o Senhor jamais te abandonou e jamais te abandonará. Ele está conosco, Ele é Deus presente. Imagine a diferença que faria se você permanecesse consciente, com convicção da presença do Senhor com você. Quando você tivesse que enfrentar, talvez os seus inimigos, argumentar com seus opositores,
enfrentar uma corte difícil, você dissesse que Deus, se lembrasse que Deus estivesse com você. Discutir um relacionamento e lembrasse que Deus está junto com você. Fosse para uma entrevista difícil, sem saber o que dizer, e você lembrasse que Deus está com você. Se você fosse ofendido, perseguido, maltratado, fosse injuriado por alguém por pregar o Evangelho, mas se lembrasse que Deus está com você. Que diferença! Mas que extraordinária diferença isso faria na sua vida, no seu coração. Como encorajado você se encontraria, quão despertado você se apresentaria, quão convicto da presença de Deus e da importância desta presença de Deus na nossa vida. E a diferença que isso faria em nosso coração. Ter convicção da presença de Deus pode nos ajudar a cumprir com as tarefas significantes, a despeito do nosso desencorajamento, porque isso provê coragem, força, resistência e perseverança. Lembrar que Deus é conosco e que Deus tem planos para a nossa vida nos faz nos manter encorajados. Olha só a palavra de Jeremias no capítulo de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué substituiu Moisés, e para cumprir com esta tarefa de conduzir o povo a Canaã celestial, a Canaã, a terra prometida, ele precisava de força, de encorajamento, e a palavra do Senhor o encorajou. Sê forte, Josué, não temas, tem de bom ânimo, Deus é com você. E é o que Deus está dizendo para você, meu amado. Siga em frente, não desvie o seu foco do Senhor, não desanime, que o seu desencorajamento não lhe jogue para baixo, mas te levante, te reerga das cinzas e você possa continuar a sua jornada. Em nome de Jesus. Mas eu quero, em quarto lugar, dizer a você o seguinte: para vencer o desencorajamento, é preciso que você tenha uma predisposição e alegria em constantemente louvar ao Senhor. Seja honesto, seja obediente, esteja atento e louve ao Senhor. Você verá o quanto isso fará diferença na sua vida e quão encorajado você se encontrará. O verso de número 13 de Jeremias, capítulo 20, nos diz: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Aleluia! Deus nos encoraja, Deus nos capacita, Deus nos traz a vitória e nós louvamos o seu nome. Em inglês, o texto diz: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor com todo o seu coração. Cantai ao Senhor de maneira expressiva, com todo o seu ser, gloriando-se na presença do Senhor, rejubilando-se na presença do Senhor. O desespero e desencorajamento de Jeremias se tornou em alegria. Suas aparentes derrotas deram lugar a uma posição de triunfo, porque Deus era com ele. A chave para abrir as portas para a vitória é o louvor a Deus, queridos. É reconhecer quem Deus é e que Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso que o texto diz: cantai ao Senhor. Hoje nós cantamos um cântico no momento do louvor: cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. O Senhor é conosco. O louvor é a melhor arma que o cristão tem contra Satanás, contra as investidas de Satanás. O louvor a Deus expressa a nossa aceitação de tudo que vem em nossa vida. Quando louvamos a Deus, nós dizemos: Senhor, nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor tem para nós é o melhor para o nosso coração. E é assim que você deve viver, meu amado. Encorajando-se no Senhor, louvando o seu nome, por saber que o Senhor está no controle da sua vida.
O louvor a Deus tira nossa mente das situações ao nosso redor e foca em Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós devemos manter no nosso estilo de vida, esta prioridade. Eu vivo para o Senhor, para a glória do Senhor, para exaltar o seu nome, para louvar o seu nome. Reconhecemos que Deus é o provedor da nossa vida. O louvor toma conhecimento dos planos de Deus para nós. E Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, expressa isso. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você quer vencer o desencorajamento? Abra sua boca. Profira palavras de louvores ao Senhor. Cânticos que exaltam o nome do Senhor. Louve ao Senhor de todo o seu coração. Eu quero encerrar, meu querido, contando a você uma ilustração. E a ilustração diz que o diabo colocou as suas ferramentas à venda. E colocando-as à parte, ele a etiquetou cada uma delas com o preço e o valor que elas tinham. E as ferramentas de Satanás eram a ira, a inveja, a raiva, o ciúme, a mentira, o orgulho. Mas, interessantemente, ele separou uma ferramenta à parte. Colocou separada dessas ferramentas comuns, uma ferramenta especial. Ela estava muito usada e era uma ferramenta que estava com uma etiqueta com um preço muito superior às outras ferramentas. E é interessante que houve um questionamento, por que o preço tão alto dessa ferramenta? E o diabo respondeu, essa ferramenta é o desencorajamento. O preço dela é alto, porque é mais útil do que as outras. Com ela, eu posso entrar no coração das pessoas, quando não consigo alcançá-las com as outras ferramentas. E quando conseguirem entrar, eu posso levá-las a fazerem o que eu quiser que elas façam. Essa ferramenta já está desgastada, porque eu a uso em quase todo mundo, uma vez que poucas pessoas percebem que ela pertence a mim. Meu querido, para você vencer o desencorajamento, foque no Senhor. O Senhor desarma o nosso inimigo. O Senhor quebra as setas do diabo lançadas contra nós. O Senhor é poderoso para destruir fortalezas, para destruir as armas, as investidas que são lançadas contra os filhos de Deus. Muitas pessoas sucumbem a esta ferramenta de Satanás, porque talvez estão desapercebidas. Talvez seja assim que você está se sentindo, desencorajado, mas Deus lhe chama para se reerguer, para vencer esse desencorajamento. Seja você honesto diante de Deus, dizendo a Deus o que você sente. Seja você obediente ao chamado de Deus, fazendo o que Ele lhe disse para fazer. Esteja você atento à realidade da presença de Deus junto de você. Lembre-se, o Senhor é contigo. E por fim, louve ao Senhor de todo o vosso coração. E assim nós venceremos o desencorajamento. Que Deus te fortaleça, meu querido. Que Deus te anime, que Deus te levante e faça de você uma pessoa mais que vencedora em Cristo Jesus.